Que bom nós estarmos aqui mais essa manhã, com a certeza no nosso coração que o Senhor tem algo para nós. Eu queria deixar bem claro que eu vou falar algumas coisas aqui de morte, tá? Mas, apesar de ter essa palavra, as coisas que eu vou falar envolvem um pouco morte, né? Isso tem que ser uma alegria para o nosso coração. O objetivo não é tristeza, o objetivo é alegria, né? Alegria no coração quando a gente fala de morte. Esses dias atrás, né, a gente conviveu com a triste notícia da nossa irmã Paula, né, que veio a falecer. E nós estivemos com eles lá em casa mais ou menos 15 dias atrás. Conversamos bastante. E assim, não sei se por esse momento que nós tivemos lá junto, conversou bastante, ela falou das expectativas que ela ia ter no tratamento que ela ia fazer, né? Então, e aí, de repente, as coisas mudaram de rumo e ela veio, né, a nos deixar. Então, aquilo impactou bastante a gente, né? Foi uma notícia, uma circunstância muito triste para nós. E aí a gente fica pensando, né? Até eu comentei isso com o pastor Veronese lá durante o velório, né? Se a gente está preparado para a morte, né? Será que nós estamos preparados? Não no sentido de estar assim, não, vai acontecer, eu preciso estar pronto, né? Mas será que o nosso dia a dia, tudo que nós fazemos, né, existe um objetivo de, a qualquer momento, a gente estar preparado? Não você especificamente, você está pensando, né, num momento como esse, mas o objetivo da nossa vida é estar preparado para qualquer instante, né, o Senhor falar assim, oh, vem para cá, né? E aí isso daí coincidiu com um texto, né? Eu li um texto que eu gosto muito na palavra do Senhor, que está lá em 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Mas antes de ler o 4, aliás, o 4, 16, 17, 18, vamos ler o 10 e o 11. Bom, cada um tem a Bíblia aí, mas eu vou ler aqui na minha, acho que deve ter pouquíssimas diferenças, né? Diz assim, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Agora lá no 16. A palavra diz assim, ó, por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia
em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Então a gente vê aí no início desse texto, né, no 16, a palavra do Senhor diz assim, ó, por isso não desfalecemos. Né? Independente da circunstância, nós não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, Paulo está dizendo que nós somos duas coisas, né? Nós somos duas partes. Eu tenho esse corpo exterior aqui, que tem uma visão nos cuidados, nas coisas que o mundo acha que são importantes. Né? E esse corpo aqui, esses aí, não são diferentes. Né? O natural é o quê? Você cuidar dos cuidados do mundo. Mas, esse daqui vai gastando, vai gastando. Tem gente aqui que já está, né? Pelo jeito aqui, eu e mais o irmão aí, já estamos na frente de todos. Né, irmão? É você mesmo. Já estamos indo. Né? Vai gastando. É. Uns tempos atrás eu não pensava nessas coisas, não. É. Né? Não pensava, não. Vixe, ó. Tô forte, né? Não doía nada. Tá? Mas só que é o natural. E além de ir desgastando isso aqui, né? Os desejos dele continuam. Né? Os desejos continuam. Por isso que, se não me engano, Paulo, é Romanos, né, que fala que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Né? Porque essa carne nossa, ela continua enxergando tudo que o mundo tem como importante. Tudo que o mundo tem como necessário, como especial, como uma necessidade para você viver. Mas só que isso aqui vai desgastando. E por isso que Paulo diz aqui que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Então eu vejo, né, agora com 62 anos, que muitas coisas que eu dava importância antigamente, eu acredito que eu estou melhorando. Né? Que o meu interior, a minha alma está melhorando. Né? Eu estou enxergando as coisas de uma maneira muito diferente das vezes que eu enxergava, que era uma verdade na minha vida, que eu valorizava. Então, todas as coisas que às vezes acontecem, né, com o nosso dia a dia, aqui fala, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então nós temos que ir renovando a cada dia esse nosso interior, esse nosso corpo interior, né? Essa nossa alma, para que nós possamos cada vez estar mais próximos do Senhor. Por isso que não precisa nem abrir, por isso que lá em Isaías 40 diz assim, ó, que o Senhor dá força
alcançado, né? O exterior aqui pode estar acabando, desgastando, mas o Senhor dá força alcançada e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Aí ele continua: até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, né? Porque ele está falando aqui desse homem interior, né? Desse homem interior. E então, a parte final do texto diz aqui, ó: portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, esse preparo que eu falo que nós temos que ter, né, diante das circunstâncias, de que algo inevitável nos espera, é nós nos atentarmos para as coisas que nós não vemos, né? As coisas que vêm do Senhor, uma vida que agrada ao Senhor, uma alegria no coração de estar servindo ao Senhor conforme a vontade dEle. Essas são as que vão nos revigorar, nos dar força. Cada vez nós estaremos mais fortes, apesar daquele homem exterior estar cada vez mais fraco. Então, essas coisas que nós não vemos, elas têm peso eterno para nós. E aquelas que a gente vê em que mais traz satisfação às vezes para nós, de uma maneira geral, né? Essas não têm valor nenhum. Elas são temporais, elas passam. E passam muito mais rápido do que a gente pensa, muito mais rápido. Quanto você menos espera, né? Aquela fração de momentos da sua vida eterna se passou, né? E é nessa fração dessa vida eterna que ela vai dar a direção, né? O caminho, o destino final para você durante uma eternidade. Amém? Não sei se, mas essas coisas nós temos que fazer tudo, não é com pesar, não é com tristeza, mas tem que ser uma grande alegria no coração, né? Uma grande alegria no nosso coração de estarmos renovando a cada dia nossas forças. E eu vi uma frase aqui eu deixei salvo aqui no telefone, uma frase do Charles Spurgeon, né, sobre isso. Eu achei muito interessante, gostaria que você prestasse bastante atenção. Ele diz assim, ó: quando o mundo está rasgando o meu coração com a sua mais pesada tempestade de cuidados, meus pensamentos se elevam alegres para o céu. Encontro um refúgio para o desespero. A visão clara da fé me sustentará, até que a peregrinação da vida tenha passado. Medos podem vexar e problemas causarem dor. Vou chegar ao meu lar no fim. Né? Então, eu achei muito pertinente isso aqui, ó. Quando o mundo está rasgando o meu coração com a sua mais pesada tempestade de cuidado, né? Quantos cuidados que o mundo, né, coloca no nosso coração. E se você for ver, tudo cuidados materiais, cuidados pessoais, né? Que você acha que o seu eu quer falar mais alto do que todas as coisas do Senhor. E eu achei assim
muito bonito isso, está rasgando o meu coração com a mais pesada tempestade de cuidados. Que a palavra do Senhor possa realmente rasgar o nosso coração, né? Com a maior tempestade de esperança de estar fazendo aquilo que Ele tem vontade que nós façamos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Senhor Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse momento na tua presença, mais essa manhã maravilhosa que o Senhor deu a cada um de nós. Sabemos que a tua misericórdia se renovou nessa manhã e que hoje é mais um dia que o Senhor tem para nos mostrar os seus caminhos, Senhor. Mais um dia que o Senhor, com certeza, vai encher o nosso coração de esperança, encher nosso coração de cuidados com a vida eterna do teu lado, Senhor, porque existe aí um caminho que nós vamos chegar até os teus braços, ó Pai. E é nesse caminho que nós queremos trilhar, é nesse caminho que nós queremos dar importância, é nesse caminho que nós queremos que o nosso coração se encha de desejo e de cuidado, Senhor. Que o Senhor possa tirar de nós, Senhor, desse homem exterior que nós temos, todos os cuidados desnecessários, todos os cuidados que no final eles são malignos para a nossa vida, Senhor. E que nós possamos cuidar, trilhar os caminhos eternos que vão a teu encontro, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa manhã, nos dê entendimento, discernimento de situações, Senhor, para que cada vez mais nós estejamos mais alegres por estarmos mais perto de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode dividir as classes, né? E hoje nós vamos ter estudo da nossa última carta, né, de Apocalipse às 7 igrejas. Graças e paz, irmãos. Vamos orar antes de iniciar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir nessa manhã perdão por todos os meus pecados, por tudo aquilo que eu tenho feito, que tem te desagradado, porque quando a tua palavra nos constrange, nos faz ver o quão pequeno temos sido e quanto temos falhado em cumprir o nosso papel sobre a terra, isso nos faz nos arrepender, nos constrange a nos arrependermos de algumas coisas. Por isso, nessa manhã, eu quero te pedir perdão, porque sei que tenho sido falho, por saber que talvez não, com certeza, nem sou digno de falar a tua palavra, e pedir que o teu Espírito Santo, pela tua misericórdia, venha me usar, não para cumprir um propósito meu, mas para cumprir um propósito seu sobre a terra. Por isso, eu te peço que o Senhor use a minha vida, abra os corações e conduza tudo conforme o teu querer e o teu Espírito Santo. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém.
Bom, eu vou falar sobre a última carta de Laodiceia. Confesso que hoje está sendo muito difícil estar aqui, porque eu falo que talvez a gente sinta até o peso da carta sobre as nossas vidas, apesar de ser uma carta para uma igreja, mas é uma carta que nos faz questionar sobre muitas coisas sobre as nossas vidas pessoais. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho só, bem rápido mesmo, sobre a história da cidade, para a gente começar a entender, porque as palavras que o Senhor usa não são colocadas ao acaso a essa igreja, né? Os termos que ele usa, né? Quente, frio, compre de mim o ouro puro, né? Por que ele usa esses termos, né? Na verdade, Laodiceia é uma cidade que antigamente tinha o nome de Dióspolis, né? Na sua fundação, em homenagem a um deus, Zeus, o maior deus grego, tá? E aí, quando ele é conquistado pelo Império Romano, o imperador Antíoco II, em homenagem à sua esposa Laodice, né, que ela se encantou com as ruínas daquela cidade, ele coloca o nome da cidade de Laodiceia. Olha a beleza dessa cidade. Isso são as ruínas delas que existem hoje. É pena que talvez pela claridade não vai dar para ver a beleza dessas colunas. Eu imagino o Salvador, que é engenheiro, vendo umas colunas dessa, né? Isso daí, algumas dessas colunas aí, eu consegui ver no computador, elas são de mármore. Parece um mármore, um trabalho assim. São muito bonitas. Olha isso. Um portal, né? Até hoje são visitadas as ruínas dessa cidade e nós podemos ver toda a beleza que ela tinha, né? Olha só essa coluna aí toda trabalhada, né? Obviamente são apenas ruínas hoje. Ela é a igreja localizada mais ao sul, a cerca de 60 quilômetros de Éfeso, né? Era muito importante porque ela era o encontro de duas rotas, de duas estradas, vamos dizer assim, comerciais. E na região que praticamente eram 3 cidades conurbadas, né? Juntas, eram separadas por 9, 12 quilômetros, né? Que era Hierápolis e Colossos. E Hierápolis era famosa pela sua água quente, medicinal. As pessoas procuravam, era um trajeto turístico, as pessoas procuravam pelas suas águas termais, que eram quentes, que eles acreditavam ter um poder curador, né? Já Colossos tinha águas naturais frias, boas para o consumo, muito apreciadas para o consumo. Só que essa cidade de Laodiceia, ela tinha uma água que era morna, e as pessoas não tinham dificuldades para consumir ela. Pelo excesso de minerais, até hoje as águas dessa região, obviamente hoje é muito mais fácil você conseguir uma água, né, potável, vamos dizer assim, mas o suprimento de água dessa cidade, ela causava náusea. As pessoas ficavam nauseadas com ânsia de vômito, tá? Essa cidade também era uma cidade muito rica. Ela era conhecida pela produção de uma lã preta e brilhante. Tinha uma espécie de ovelha lá, né, natural, que produzia essa lã. Então, assim, ela era considerada, alguns acham que ela era considerada como a capital da moda, né? As roupas que eram produzidas lá tinham muita exuberância. Todos procuravam e sabiam, era conhecida mundialmente a lã preta e lustrosa de Laodiceia. Também ela era conhecida como um centro de referência medicinal. As pessoas procuravam no ramo da oftalmologia essa cidade, porque ela era uma cidade que tinha
uma pomada ou colírio, né? Alguns dizem que era uma pomada feita com o pó frígio, que era boa para os olhos. E por isso que Jesus usa alguns termos, né? A gente vê que tem tudo a ver com a história da cidade. E também por ser uma rota comercial, ela era uma cidade muito rica e, digamos assim, foi uma das cidades que abrigavam os bancos, vamos dizer assim, se a gente pode chamar, né? Os bancos naquela época, eles acumulavam ouro, né? E essa cidade tinha um grande, digamos assim, estoque de ouro. As pessoas de lá eram muito ricas. Essa cidade, das três, para a gente ter uma ideia, no grande terremoto que houve, essa cidade também era muito acometida por essa região por terremotos, né? Hoje ela está na Turquia. E houve um grande terremoto em 46 depois de Cristo, que destruiu as três cidades, Hierápolis, Colossos e Laodiceia. E a única cidade que conseguiu se reconstruir plenamente foi Laodiceia e com recursos próprios. Ela não pegou nenhum recurso, digamos assim, do Império Romano. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, aonde estava situada essa igreja, né? Aonde a igreja que foi implantada na terceira viagem missionária de Paulo, quando ele esteve cerca de 3 anos em Éfeso, né? E aí ele começou a implantar igrejas estrategicamente, ainda que aquela igreja não tenha sido implantada por Paulo presencialmente, mas sim por Epáfras, né, que a gente consegue descobrir isso na carta aos Colossenses, mas para a gente ver o contexto de onde essa igreja estava localizada. Tá? Então, nós vamos ler a carta, Apocalipse 3,14, por favor. Mazon. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e compre vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta das 7 igrejas é a única carta que não tem nenhum elogio à igreja. Só tem repreensão. Tem 2 igrejas que não têm repreensão, né? Mas todas as igrejas têm pelo menos um elogio, algo que poderia ser exaltado. Essa carta não tem nenhum elogio.
E o que, quando a gente passa a estudar um pouco mais, é que essa igreja, talvez pelos olhos humanos, se a gente pudesse voltar para aquela época e visitar as 7 igrejas, talvez aos nossos olhos, seria a igreja que a gente não via defeito. E é isso que me impressionou mais desse estudo. Eu sempre fiquei muito encucado, vou ser sincero, porque eu sempre falei, e um dos livros que eu mais gosto é o livro de Colossenses. Não sei porquê, não me pergunte, mas é um dos livros que talvez eu tenha mais lido da Bíblia, é o livro de Colossenses. E aí fica aquela dúvida no final do capítulo, né? Para eles passarem as cartas aos Laodicenses e ler a deles também, enfim, mas eu nem quero entrar nesse mérito, porque não é nem questão para eu debater. Mas, enfim, como pode? Eles, aos olhos humanos, eu anotei aqui, irmãos, para eu não me perder, mas Jesus não os repreende por nenhum problema doutrinário. Essa igreja não é citado por ter doutrina de nicolaítas, como outras igrejas foram. Por exemplo, a igreja de Pérgamo, né? Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, tem lá os que seguem as doutrinas dos nicolaítas. Eles não são repreendidos por seguirem as doutrinas de Balaão, nem dos nicolaítas. Eles não tinham, né, como a igreja de Tiatira, uma mulher, né? Na verdade, nós sabemos que é um espírito, o pastor já nos ensinou isso, né? De Jezabel, que os enganava os seus servos para que forniquem e comam as coisas dos sacrifícios da idolatria. Eles não são repreendidos por isso. Eles não falhavam em sua doutrina. Jesus não cita nada desse aspecto. Que eles aceitavam as doutrinas dos nicolaítas, de Balaão, que eles aceitavam a influência do espírito de Jezabel. Nada disso é citado. Eles não estavam mortos, como Sardes. Sardes é repreendido. Jesus fala, vocês estão mortos. Por outro lado, eles não eram perseguidos também. Deveriam ser, mas não ao ponto de outras igrejas. Para a gente ter uma ideia, Pérgamo, Antipas foi queimado vivo. Levaram ele, a história diz, né? A Bíblia fala, né, que foi uma testemunha fiel até o fim, mas a história diz que ele foi levado, né, a um templo pagão e queimado num bezerro de bronze, vivo, por não negar a Cristo. Por outro lado, nós sabemos, nós estudamos que a igreja de Esmirna era pobre aos olhos humanos, né? Porque Jesus, na verdade, dizia que ela era rica. Mas aos olhos humanos, eles eram pobres, por quê? Porque eles não declaravam que César era o Senhor, porque eles não reconheceram César como Deus, eles eram perseguidos. As associações comerciais daquele local os demitiam, eles não conseguiam emprego, não conseguiam permanecer no comércio e eles eram pobres. E esse termo que é usado como pobre, né, nesta carta a Esmirna, é pobre que não tem nada mesmo. É pobre que não tem o seu sustento. Mas essa igreja de Laodiceia não sofria isso. Eles eram ricos. Eu me arrisco a dizer que talvez o templo deles fosse o mais luxuoso, o mais bonito da Ásia, dessas 7 igrejas.
Se eles fizessem uma autoavaliação, parecia que tudo estava bem. Olha, nós não temos problema. Nós não estamos sendo perseguidos. Eles não tinham problemas doutrinários, aparentemente. Só que eles sofrem a pior repreensão. Para eles, aos olhos deles, e talvez das outras pessoas, aos olhos humanos, eles eram ricos. Eles estavam bem. Mas para Jesus, que conhece todas as coisas, e aí é onde eu falo que, às vezes, isso mexeu muito comigo nessa manhã, ele conhece tudo, né? Ele conhece o que você faz, porque ele sonda nossas vidas, ele conhece o que está no nosso coração, né? Para Jesus, a avaliação não era a mesma. A avaliação deles era: está tudo bem. Nós estamos indo bem. Nossa visão está perfeita. Nossas roupas são lindas. Nós temos ouro. Mas Jesus diz que eles estavam cegos, estavam nus. Estavam pobres, eram desgraçados, sem a graça de Deus. Qual era o grande erro dessa igreja? Por que eles erraram tanto? Eles se achavam autossuficientes. Esse era o maior erro deles. Nós não precisamos de nada. Na verdade, fala, Lina, desculpa. Pode falar. Sim. A riqueza nos basta. E eles criaram uma igreja para eles mesmos. Satisfazia o ego deles, eles se achavam autossuficientes, mas, na verdade, Jesus estava lá fora. E isso não faz sentido. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele sustenta todas as coisas. A igreja foi criada por Ele. A igreja é dele. Se Ele não está na igreja, não tem sentido. Não faz sentido. Eles estavam achando que estavam fazendo tudo certo e estavam quase sendo rejeitados ou vomitados. É muito sério isso. É muito sério. Fala, Lina. É exatamente isso. O objetivo de cada um. Eu acho que eu vou falar sobre isso. Amava ao que ele ama. E essa era uma convocação para que eles se arrependessem. Deus nunca deixou de amar, não.
Ali era um alerta. Vocês estão errando o alvo, por muito. Vocês acham que estão fazendo tudo certo, como Paulo achava. O que Paulo estava fazendo? Paulo estava cego. Somente quando as escamas caíram dos olhos dele, ele recobrou não só a visão física, né? Porque ele recobrou a visão física e foi cheio do Espírito Santo e abriram os olhos espirituais dele. E essa carta é muito séria porque a gente consegue entender como uma pessoa pode passar uma vida inteira dentro de uma igreja e não conhecer Deus. Orgulho também. Eles tinham um orgulho próprio, né? Essa cidade era conhecida como a cidade, né? Ela era uma cidade que, digamos assim, autossuficiente, né? Tanto é que eles dispensaram, na reconstrução da cidade, eles dispensaram, falaram, nós não precisamos de recurso do Império Romano para ser reconstruído. Nós temos dinheiro para nos reconstruirmos. Não que eles estejam errados, mas eles tinham como solucionar. Quando nós temos como solucionar nossos problemas, não é assim? Muitas vezes nós não pensamos nisso, né, nas pequenas coisas, né? E esse é o nosso erro. Quando a gente tem a solução, é fácil. Quando a gente tem a solução, é fácil. Muitas vezes nós nem consultamos Deus. A gente tem a solução. Fala, Lina. Sim. Jesus é muito gentil, eu diria. Ele não força nada. Ele vai sempre estar na porta batendo. Se a gente abrir, ele entra, mas ele não invade. Nós temos que abrir a porta. Se nós não vivemos tudo o que Deus tem para as nossas vidas, não é por culpa de Deus. É porque nós não nos abrimos. Nós não deixamos que o Espírito Santo cresça em nossas vidas. O que eles tinham, digamos assim, por que eles tinham tantos problemas? Por que eles erraram por tanto? Eles erraram na autoavaliação. A autoavaliação que eles fizeram foi totalmente errada. Eles achavam que tinham de vigor, vamos dizer assim, que eles estavam bem. Só que, na verdade, Jesus cita que eles eram mornos. Que eles não eram nem quentes, nem frios. Tem uma analogia, aliás, tem várias analogias, eu li bastante coisa, estudei, sobre quente e frio e morno, né? Até não sei, gente, autor, essas coisas eu não guardo, sinceramente, e acho que é a coisa mais salutar que eu faço. As pessoas procuravam Hierápolis pelas suas águas quentes porque elas tinham um problema. Elas estavam doentes e precisavam de uma cura. Então, elas procuravam lá para obter uma cura. Aquela igreja não era quente nem para oferecer cura a uma pessoa e nem era fria, vamos dizer assim, para oferecer água, um descanso para aquele que estava cansado, para aquele que estava sedento. Aquela igreja era uma igreja exclusivista, ela não incluía as pessoas, ela não estava preocupada com isso. Era praticamente, e é um perigo que nós corremos, um grupo social. Como tem muitos aí, desculpa falar, mas essa é a verdade, né? Podemos citar a maçonaria, né? Podemos citar centros espíritas. Eles fazem boas obras? Fazem.
mais do que a gente, né? Oferecem, mas qual que é a fonte disso? Qual é a origem disso? Não tem nada de Deus, é um grupo, né? Que se reuniu, que tem a ideia deles, que acha que aquilo que eles estão fazendo é bom, mas pela motivação errada, né? E aquela igreja era morna. Ela não oferecia nem cura, nem oferecia uma água para aquele que estava cansado de ficar no deserto, no mundo do pecado. Aquela igreja era uma igreja indiferente. Mornidão espiritual. Uma igreja que ia, talvez ouvia a palavra, mas aquilo não trazia alteração para a vida deles. Eles já estavam cheios de si. Tem até um versículo, é Lucas 6,46, acho que diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Se não fazem o que eu ensino. E isso é muito sério. Eu até estava lendo um livro esses dias, e também não lembro que livro que é, que dizia sobre isso. Quando você reconhece um Senhor, e isso é muito sério, nós não sabemos a dimensão disso. Nós dizemos, você é o Senhor e eu sou o seu súdito. A partir de hoje, a minha vida pertence a ti. É como se nós perdêssemos nossa vida. Nós perdêssemos nosso direito de pensar ou indagar o nosso Senhor. Isso é muito sério. E nós não eu falo, eu não consigo compreender a dimensão disso, né? Foi o erro do Jardim do Éden, foi esse, né? Porque o Senhor falou, o Senhor era o Senhor da vida de Adão e Eva. A partir do momento que eles tiveram a curiosidade, né? Que olharam para aquela árvore, instigados por Satanás de uma forma diferente, eles falaram assim, opa, eles desejaram conhecer, né, mais do que eles deveriam. Eu não quero mais o Senhor dirigindo minha vida. Ele me disse isso, mas não é bem assim. Eu vou tomar minha decisão. Ali eles descobriram que estavam nus, porque aquilo ali não incomodava eles. Quer falar? Pode falar, Salvador. Alô. Não, olhando esse texto que você... Eu não estou interrompendo. Não interrompe nada, pode falar. Esse texto que você disse aí, ó, e o que você acabou de falar agora, diz assim, o texto lá em Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Esse é o grande problema. Ó. E foi grande, ali diz grande a ruína daquela casa. Na minha tradução diz aqui, ó, foi completa a sua ruína. Né? Então quer dizer que tudo que você está falando sobre essa igreja que está em cima do muro, né, essa igreja social, o fim dela é a completa ruína. Sim, com certeza. O problema é o objetivo. É para que aquela igreja existe?
se aquela igreja é de Deus. E isso é uma coisa muito séria. Eu até procurei um livro que fazia tempo que eu tinha lido ele. Eu falei, eu tenho que lembrar onde está esse livro, porque eu não lembro nada do livro. Eu lembro um parágrafo e eu falei assim, eu preciso achar esse livro. Eu até copiei, depois eu vou ler. Qual que é o problema das coisas? Eu acho que o autor foi muito feliz. Além de ter perdido o vigor, eles tinham perdido os valores. Para eles, eles eram ricos. E talvez se alguém falasse para eles da igreja de Esmirna, eles iam falar, puxa, coitados. Só que, na verdade, para Deus, na avaliação de Deus, Esmirna era rico e eles eram pobres, desgraçados, né? Para os valores humanos, eles eram ricos. O que eles tinham perdido também era a visão. Porque eles achavam que estavam tudo certo, mas, na verdade, eles estavam cegos. Jesus usa essa analogia, obviamente, e é fantástico, né? Como Jesus, oh meu Deus, como Jesus consegue usar essas palavras, cada carta ele cita, né? E é engraçado também como ele se apresenta, né? Eu sou o Amém, a testemunha verdadeira para essa igreja, porque, sou eu que estou falando, essa avaliação é minha, para não haver discussão, quem está falando é o Senhor. Na apresentação dele, ele é muito claro, né? Todas as apresentações, se você estudar essas cartas, elas todas são divididas mais ou menos assim. A apresentação, elogios, repreensões, conselho, né? E uma promessa no final, vamos dizer assim, né? E ele se apresenta como aquele que detém todo o poder, né? É a verdade. É a verdade, exatamente. Nós podemos enganar os homens, mas a Deus não. A Deus nós não conseguimos enganar. Jeremias 17:10 diz, eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Hebreus 4:3 diz, e não há criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. É muito pesado tudo isso, gente. Essa carta é uma carta, sim, muito pesada. Por isso que eu falo que hoje de manhã eu vou confessar para os irmãos, eu senti muito peso, porque eu vi o tamanho que eu sou, o quanto eu tenho falhado, que talvez eu até tenha enganado homens, mas diante de Deus, não tem como. E quanto eu sou falho, e quanto eu erro. É o que o Salvador falou, Romanos 7, né? Fala isso, dessa luta constante. E na avaliação deles também, talvez eles estivessem com roupas glamourosas, né? Eu fico imaginando aquela igreja, todo mundo com a roupa que talvez o mundo inteiro quisesse ter, né? Roupas glamourosas, talvez produzidas com a lã preta da Frígia, meu Deus, que era considerada, assim, a vestimenta mais, vamos dizer assim, da Ásia, né? Quando eles estavam precisando de vestes brancas, que não vendia no comércio de Laodiceia. E nós não encontraremos também no nosso comércio essas vestes brancas. Vestes de retidão, vestes de justiça, de santidade, que só Deus pode nos fornecer. Salmo, eu não lembro.
Só se o pastor Marcos nos ajudar com essa. Ou de palma. Sim. Não, não teve. Sim. Sabe uma coisa que, assim, eu fiquei pensando? Eu falei, meu Deus, né? As outras igrejas, talvez, aos olhos humanos, tivessem problemas muito mais sérios, né? Só que, na verdade, não há problema mais sério do que Jesus estar fora da igreja. Apesar de tudo aparentar que tudo estava bem, Jesus estava lá fora, batendo, louco para entrar. Ó, se vocês abrirem. Só que quem abre a porta era a igreja. Eles precisavam reconhecer. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor entre. Nós estamos errando e por muito. Jesus disse que ele não veio buscar os sãos. Eu vim buscar os doentes. Porque os escribas e fariseus, irmãos, eles eram os doutores da lei. Era o que era, vamos dizer assim, os que eram para saber eram eles. Com quem que foram as maiores brigas de Jesus? Com aqueles que conheciam a palavra, aqueles que eram mestre. Com aqueles que cobravam e, digamos assim, era um parâmetro para toda a população. Só que Jesus falava que eles colocavam cargas que nem eles conseguiam cumprir. E o que Jesus procurava não era isso. O que ele procurava era, o pastor Marcos pregou esses dias, como uma mulher samaritana. Ó, eu não tenho marido. Ah, disseste bem. Agora você está no caminho certo. Ou aquele centurião que disse, Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Envia só uma palavra para que meu servo seja curado. Eu não sou digno. Quando você acha que é digno, que você está tudo certo, que está tudo resolvido, você não precisa. Você é autossuficiente. Eles estavam muito preocupados, exaltando e elogiando a si mesmos. Olha, aqui a coisa funciona. Olha, o dia que uma igreja se prender... O pastor falou isso na inauguração. Hein? Não sei se alguém vai lembrar, mas eu lembro. Ele falou assim, que essa igreja, os pilares, não são isso daqui, ó. Nunca pode ser isso daqui, o pilar dessa igreja. O pilar, o que sustenta essa igreja, são as vidas daqueles que estão aqui. É Jesus o cabeça, né? E a vida dos irmãos. Porque o dia que a gente fala assim, nossa, olha que igreja bonita, olha, né? Olha a realidade que a gente está hoje. Meu Deus, olha esse projetor, que beleza, hein? Que iluminação, que som. Meu Deus, isso não tem valor nenhum. Se não tiver a motivação certa, não tem valor nenhum para Deus. As coisas carnais nunca terão nada, nenhuma importância para Deus. Por isso que Deus diz na sua palavra, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se nós não passarmos por um segundo nascimento, se nós não formos
se a nossa motivação, se as nossas pregações, se nosso louvor não for pelo Espírito Santo, valor nenhum tem para Deus. Vai ficar aqui dentro. Pode encher o nosso ego, pode mexer com a nossa emoção, pode provocar lágrimas. Só que não alterará vidas. Para o nosso espírito, não. Ah, você viu a mensagem do pastor? Se não veio de Deus, desculpa, pode mexer com você, pode servir para você, para o seu ego, mas se não for do Espírito Santo, para Deus não tem valor. Ah, você viu o louvor? Senão seria fácil, irmãos. Desculpa falar, mas senão seria fácil. Tem gente que canta muito melhor, que tem a voz mais bonita. Ah, vamos contratar a Paula Fernandes para vir na igreja. Nossa, ó, canta essas músicas aqui. Tem mais alguém aí que canta melhor que ela? Não sei, eu não conheço também artista muito, mas ela tem uma voz bonita, aquela moça. Tem a voz muito bonita. Só que ela falou que quando ela escreve as letras dela, ela entra meio em transe. Não é ela que escreve, mas tudo bem, né? A voz bonita ela tem. Vamos trazer ela aqui na igreja para cantar. Pegar um baterista talvez melhor que o Pato, um guitarrista melhor que o Kaique. A gente vai achar. Ou pegar alguém que tenha muito mais conhecimento que eu, certamente isso daí acha fácil para vir aqui falar. Só que o problema não é o conhecimento, o problema não é as ideias, o problema é de onde aquilo é proveniente, qual é a fonte daquilo. Se não for do Espírito Santo, não tem valor. Não tem valor para Deus. Deus nunca vai usar o velho homem para cuidar do seu reino. Ele foi muito claro em João 3, quando Nicodemos lhe procura. Ele falou, é necessário que se nasça de novo. Ah, como pode ser isso, um velho nascer de novo? Aí ele explica, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Inteligência, intelecto pode enganar as pessoas, ou pode, digamos assim, trazer conhecimento pessoal para a sua vida. Deixa eu ver. Projeta aí, Mazon, 1 aos Coríntios 2. Começa no 1. Paulo é muito enfático a falar disso. Eu acho que é 1 Coríntios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. 2. Porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo, quando questionava, os gregos, os 5, vamos lá, o Salvador me alertou, parei antes. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Obrigado, Salvador. Ótima a sua complementação, tinha parado antes mesmo. Olha só, aonde estava apoiada a fé daquele povo de Laodiceia? Em homens, neles mesmos, no dinheiro, na beleza do templo, na ausência de problema. Paz não é ausência de problemas. Paz para os homens é ausência de problemas, né? Você pode estar falando assim, nossa, agora minha vida está em paz, está tudo resolvido, minhas contas estão pagas, eu não tenho nenhuma doença na minha casa. Isso não é paz. Desculpa te falar. Isso é um momento de paz, mas a paz verdadeira não é essa. Por isso que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a vos dou como o mundo vos dá. Tem um final desse versículo, eu achei para mim, mas eu acho que é João 12, talvez. 12, não sei, achei para mim. Se você conseguir, tem um final que eu não guardo. Mas, enfim, paz é você saber que está tudo, pode estar caindo o mundo lá fora, mas você tem um Deus.
que o mar está querendo virar o seu barco, mas que ele está dentro do barco com você. Que você tem uma doença, mas que você tem um Deus que pode te curar sim, ó. Isso é ter paz. Descansar mesmo no meio de uma tempestade. Isso é ter paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. 14, né, Amazon? Obrigado. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo vos dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se atemorize com as circunstâncias. Não se atemorize com tudo que está passando. Não é fácil. Não é fácil. Todos nós temos medo. Não deveríamos, mas temos. Isso é ter paz. Isso é ter paz. Saber que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. E ainda falando sobre vestes, né? Sobre aquela igreja, o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, limpa, irrepreensível. Irrepreensível, eu já aprendi também, pastor Marcos. Aquele irrepreensível, aquela que não tem repreensão, não tem do que falar. Ninguém pode falar nada dela, ela não tem do que ser repreendida. É muito sério isso, né? Eu falo que é uma responsabilidade muito grande. E como nós não podemos brincar. E Jesus, depois de toda essa repreensão, depois de falar tudo isso, ele diz que ele ama, né? Que ele estava à porta batendo. Que se... Vamos ler esse versículo? 3 o que é isso? 20 talvez, ou Amazon? 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... Muitas vezes nós estamos tão ocupados que não ouvimos a voz do Senhor. Né? E abrir a porta, muitas vezes nós estamos achando que estamos vendo tudo, mas na verdade tem escamas cobrindo a nossa visão. Se alguém ouvir a minha voz, é uma condição. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se é uma condição. Jesus estava procurando o remanescente fiel. Não tinha um remanescente. Ninguém. Se alguém, ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele estava à disposição para quem? Para todos. Como ele está para todos, né? Ele não morreu por uma pessoa só. Ele estava disponível, ele estava batendo. Se alguém abrir a porta... E aí depois tem a promessa, né? Põe aí, Amazon, vamos terminar de ler a carta já. E aí vem a promessa, né? Todas as cartas terminam com ao que vencer, independente do que está escrito. E isso é maravilhoso do nosso Deus, porque uma vez também o pastor Veronese pregou sobre isso. Os planos de Deus são para que nós tenhamos vitória. A vontade dele é que nós vençamos. O nosso destino é vitória, desde que nós façamos a nossa parte. Você pode passar uma vida, aos olhos humanos, miserável nessa terra, né? Mas se você permanecer fiel até o fim, o que Deus tem para as nossas vidas é vitória. Isso já está decretado, não é que, nós temos... Gente, não tem guerra nenhuma acontecendo, Jesus já venceu. O que nós precisamos é permanecer nele. Apesar de todas as tribulações que nós vivemos sobre a terra, Jesus já venceu. Ele já pagou o preço.
para que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Ainda que nós não compreendamos isso, né, da forma que deveríamos. Que nós somos presos às circunstâncias deste mundo. Aquela igreja estava localizada numa região rica. E eles se influenciaram por isso. Eles falaram, opa, estamos legal na fita. A palavra diz que como é enganoso o coração do homem, né? Muito enganoso, como nós nos enganamos. Na avaliação, muitas vezes nós fazemos alguns projetos, esquadrinhamos alguns caminhos. A Bíblia diz que alguns caminhos são caminhos de morte, quando deveríamos permanecer no caminho. Só existe um caminho, não existe caminhos. É por isso que eu falo que quando a gente reconhece um Senhor, talvez você vai ficar triste com isso, mas isso era motivo de maior felicidade que nós deveríamos ter, que sua vida acabou ali. Você não tem mais vida quando você reconhece um Senhor. A partir daquele momento você está falando, eu entreguei a minha vida. Eu morri para o mundo. É morrer em Cristo, né? Do mesmo jeito que nós morremos, nós ressuscitamos com Ele. Só que nós não permanecemos, nós não habitamos mais nesse mundo. Nós estamos nele e por isso que nós sofremos tantas influências externas. Infelizmente, né? Por isso que nós somos influenciados em tudo. Por isso que nós somos consumistas. Por isso que nós, digamos assim, avaliamos sucesso muitas vezes por aquilo que nós temos. Por isso que nós avaliamos igrejas pela quantidade de membros. Nossa, aquela igreja ferve, está cheia. E às vezes Jesus está lá fora. É sério isso. Para homens é fácil. Mazon, lá do fundo, agora que eu te enxerguei. Não entenderam nada, exatamente. Aquilo nem pertencia a eles, né? Era de Deus. Se a gente é cristão, a gente deve saber isso, que o que a gente tem não é nosso, é do nosso Senhor. Você esqueceu que você tem um Senhor? O que você tem não é seu, é do seu Senhor. Ele até permite que você use, mas é dele. Aquele jovem rico que se encontrou com Jesus, o que Jesus disse para ele? Vai, vende tudo que tens, né? E terás um tesouro no céu. Aí diz que ele se retirou porque ele não podia, porque ele tinha muitas riquezas, muitas posses, né? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O tesouro daquela igreja era o tesouro deles mesmo, tesouro próprio. É o dinheiro. O amor é o dinheiro. É verdade, faltou amor. O dinheiro não é. Não é problema ter dinheiro. O problema é como a gente usa ele, né? Isso é Timóteo 6, eu acho, não? Amor ao dinheiro. Então, 1 Timóteo, se eu não me engano. Vocês conseguem notar quão profunda é essa carta, vamos dizer assim?
E quando eu estudei, eu vou ser sincero para vocês, quando o Salvador falou, eu fui, acho que o primeiro a falar, falei Laodiceia, e eu pensei, irmãos, eu nem sabia, vou ser sincero para vocês, que era a última carta, sabe? E eu falei, o Salvador falou assim, ô Carlos, e aí, como que é? Eu falei assim, 1 Timóteo 6,10. Eu falei assim, não, Salvador, se você quiser, e eu estudei, e era um estudo totalmente diferente desse, sabe? Que eu tinha uma visão, eu falei assim, eu vou fazer isso. E hoje de manhã eu fui ler e falei assim, não é nada disso. Não é nada disso, porque o problema da igreja é, sabe, vou falar que essa igreja era morna por causa disso e disso. Quando o problema, na verdade, não era isso. A figura de linguagem que Jesus estava usando, eu acho que eu ia errar. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Continua que tem... vê se você acha aí, Mazon. Não é que nós devemos colocar nossa confiança em Jesus, em Deus. Está aí na frente, 1 Timóteo 6. Se você achar aí mais rápido que eu, você coloca... Deve estar aí nos próximos versículos. Mas, enfim. Você não achou? Não, né? É 17. 1 Timóteo 6, 17. Põe aí, por favor. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. É a igreja de Laodiceia. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Coloque a confiança em Deus e não nas riquezas, né? Enfim, em suma é isso. Tá? Vamos ler o verso 21 e 22 de Apocalipse, Mazon, para a gente concluir. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso, eu só queria ler... eu já falei sobre isso, mas o problema de tudo é o que a Lina falou. O problema é a origem, é a fonte. É a fonte de tudo aquilo. A igreja foi criada por Cristo e saiu de Cristo. E Deus não vai aceitar nada que não venha de Deus. Basicamente é isso. Se a adoração não vier de Deus, do Espírito Santo, Ele não vai aceitar. Se a palavra não for de Deus, é conhecimento. Desculpa, mas é conhecimento. Aí nós vamos estar trocando informações. Não tem nada a ver com uma coisa de Deus, do Espírito. Amém? Passar a palavra para o pastor Veronese, Salvador, pastor Marcos. Salvador. Pode falar. Só fazer uma consideração antes de encerrar, porque eu creio que esse tipo de estudo, assim, como tudo que tem na palavra, que a gente lê, ouve, eu creio que o objetivo principal é a gente trazer para aquilo que a gente está vivendo e ver onde a gente está errando, o que pode ser melhorado através disso. E eu não quero aqui dizer que a nossa igreja é uma igreja como essa que foi falada aqui, longe disso. Mas, assim, eu não posso deixar de falar também que alguns aspectos
nós estamos mornos. Já peço perdão para alguém aqui que se às vezes se sentir ofendido com isso, mas eu quero citar alguns exemplos. Não é possível que o pastor Marcos tente marcar uma reunião com os diáconos para definir o que nós vamos fazer aqui, como que nós vamos nos organizar para a inauguração do templo, e ele não consiga fazer essa reunião por falta de confirmação de pessoas que venham nessa reunião. Não é possível que a pastora Marluce convoque o grupo das mulheres e o pessoal da cozinha para ir fazer uma reunião, uma limpeza, lá no cenáculo, um sábado de manhã, e só apareçam lá eu, a Clélia e o Bruno, e meu irmão, porque eu levei comigo. Então, assim, precisamos acordar para alguns aspectos. É uma dificuldade tremenda pegar os diáconos aqui para fazer alguma coisa. Glória a Deus, irmãos, se nós temos condição de ter em nossa casa pessoas que limpam a nossa casa, que fazem isso por nós. Se nós temos condição de ter a Meire aqui para manter a igreja limpa, organizada. Mas às vezes é necessário que a gente faça alguma obra. Não é possível que quando se tem uma convocação, isso não aconteça por falta de gente, porque as pessoas não vão. Então, assim, eu não venho em todas. Eu não estou em todas. Foi feito um chamado aqui para sábado, para ontem, de manhã. Eu fui um que coloquei lá no grupo, eu não posso. Mas tem gente que não coloca nem que vem, nem que não pode. Para mim, esse aí está morno. E assim, agora tem um grupo que descobriu que o cenáculo existe. Então, eles descobriram que o cenáculo precisa parar de dar despesa e começar a dar retorno para a igreja. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu estou de braços abertos para receber esse grupo, para me ajudar lá. Porque eu não quero fazer nada sozinho. Não tenho intenção nenhuma de colocar placa lá na gestão. Não tem nenhuma e não vai ter. Então, glória a Deus por isso. Eu estou de braços abertos para receber esse grupo. Se quiser montar um grupo aí de fazer eventos lá no cenáculo para arrecadar dinheiro, eu estou de braços abertos. Amém? Era só isso aí. Me perdoe aí alguma coisa. Alô? Amém? Eu queria agradecer, né, os irmãos que se envolveram, né, nesse estudo das 7 igrejas. Você não sabe o tanto que, às vezes, é difícil, né, essa responsabilidade de estar aqui. E, como disse o Carlos, né, das coisas que vêm de Deus, né? Aquilo que vem de Deus tem um peso de responsabilidade. Aquilo que vem da sabedoria do homem, isso daí é coisa natural. Então, eu quero agradecer a todos que se envolveram nisso e que eu vejo isso daí como um exemplo. Viu, De Paula? Eu vi um exemplo. Essa manifestação do De Paula é um exemplo muito simples, né, para a gente se analisar se a gente está envolvido ou não nas coisas de Deus. Então, que nós possamos, assim, refletir nesses estudos das igrejas, porque isso é diretamente para nós, né? Nós somos igreja. Então, não tem estudo lá para as igrejas do Brasil, tem a igreja do mundo, a igreja de Votuporanga. Nós estamos inseridos nessas 7 igrejas, senão tinha mais estudos. Né? Que nós possamos reconhecer aonde que nós estamos falhando, aonde que nós estamos agradando, e que haja realmente uma transformação de vida de cada um nesse sentido. Porque essas cartas foram endereçadas para cada um de nós. Amém?
Vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada detalhe que foi aqui estudado, foi explanado, foi de uma maneira ou de outra, né, distribuído a cada um de nós, Senhor. E que nós possamos, em nome de Jesus, colocar isso dentro do nosso coração, que isso daí possa, como eu disse no início, né, possa estar aumentando, né, o nosso vigor do homem interior, para que nós possamos estar mais perto de Ti, Senhor. E que o Senhor possa, nessa semana, estar nos dando uma nova direção para os novos estudos que virão na escola bíblica dominical dos próximos dias, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar nos direcionando, e te agradeço por todos os momentos que tivemos aqui nesses estudos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor... Amém. Pastor Veronese, só um instantinho, por favor. Amados, antes do início, eu estive conversando com o Salvador aqui, depois eu saí um pouco, eu estava atendendo o Pedro e a namorada, e antes a gente conversou até sobre essa questão dos próximos estudos, ele até falou alguma coisa, e ficamos de orar essa semana, e eu disse a ele, né, que provavelmente no próximo domingo, a gente não daria sequência já num estudo, mas eu ia estar fazendo uma reunião de diretoria. Então, querido, é importante que não só você, como líder, esteja aqui no próximo domingo de manhã, mas o Ministério Infantil tem as suas professoras, o Ministério de Jovens tem os seus professores, os diáconos, enfim, tudo aquele que entende que faz parte de alguma questão de liderança, né? Ou mesmo que não seja ainda inserido como uma liderança, mas queira estar aqui porque entende a necessidade de estarmos aqui, nos ajustando, colocando, né, algumas coisas. Amém, querido? Então, no próximo domingo, nós vamos ter, então, essa reunião. Então, você que é líder aí, convoca aí os seus liderados, aqueles que entendem, né, que fazem parte, né? Igreja é corpo, irmão. Vou repetir, igreja é corpo. Nós temos que ter esse entendimento, né? Então, vamos, no próximo domingo, então, ter uma reunião, tá bom? Vai na paz.